Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Hoje seja muito bem-vinda a mais um programa Juntas é Melhor. Esse programa que é feito especialmente para você. Nós estamos aqui para trazermos temas, para trazermos assuntos e testemunhos que são fortes e que são muito importantes para nós, mulheres. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos falar sobre a beleza feminina. E qual é a mulher que não gosta, né? De falar sobre a beleza, de falar sobre melhorar, né? O seu estilo, suas vestes, melhorar uma sobrancelha, melhorar um rosto, fazer uma harmonização, fazer um exercício, se alimentar bem. Todas nós mulheres, nós gostamos de fazer isso, né? Afinal de contas, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E eu acho que não existe algo mais importante para ser cuidado em nós do que o nosso corpo. Mas, na palavra de Deus, existe algo que nós precisamos compreender e carregar para as nossas vidas sempre. A maior beleza de uma mulher sempre será e sempre estará no seu interior. Como está o seu interior hoje? Às vezes nós passamos por tantas dificuldades, por tantas lutas, e a gente acaba esquecendo de cuidar de nós mesmas, sabe? Eu cuido de muitas mulheres que às vezes, elas se veem em uma situação de tristeza tão profunda que elas não têm mais coragem, vontade, um desânimo de cuidar de si mesma. E é uma coisa que a palavra do Senhor nos garante é que nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. E em Provérbios, fala que a força e a dignidade, essa mulher de Deus, ela tem força e ela tem dignidade. Lá em Pedro também fala que a beleza da mulher não deve estar nas suas vestes, né, no trançado dos seus cabelos, mas no seu interior digno, o interior de uma mulher santa, o interior de uma mulher que sabe quem ela é, que tem uma identidade firmada no Senhor. Por isso, hoje, nós convidamos duas mulheres lindas no interior e no exterior, a Samila e a Sandra. E eu quero que cada uma fale um pouquinho de quem elas são, para que vocês possam compreender. Eu quero dizer muito obrigada por vocês terem vindo, terem aceitado estar aqui conosco. O nosso programa, todas nós recebemos vocês assim com um abraço, de braços abertos. Eu tenho certeza que será um programa incrível. A Samila, ela tem... Olha, eu até disse para ela, eu disse, amiga... Tu é incrível. Ela tem, assim, uma lista de coisas que ela faz. E você vai já ouvir, porque ela vai se apresentar. Samila, fala um pouquinho sobre você. Bom, eu particularmente me sinto muito lisonjeada de estar aqui hoje, principalmente com vocês, mulheres que eu admiro demais. Então, eu realmente me sinto muito honrada, né? Sou Samela Soares, tenho 28 anos, sou nordestina com muito orgulho. Hoje sou CEO, na verdade eu digo que eu sou mordoma do Holy Spa Clinic, porque quem é o CEO é Deus, é o Deus Pai que é CEO. Também sou, né, empresária na minha marca, Samela Soares, onde eu sou especialista em lábios, em sobrancelhas, em laser, que também entra a parte de remoção, de tatuagens e micropigmentação. Também sou mentora de mulheres e negócios, sou serva do Senhor Jesus Cristo, remida e lavada por ele, graças a Deus, aleluia. Sou filha do Sérgio, da Elisomar, irmã do Gustavo, esposa do João Marcelo. E basicamente é isso. E temos também a Sandra Portugal, que é uma mulher lindíssima. Gente, a Sandra, ela cuida de mulheres, ela tem o Entre Elas. Ela cuida de mulheres de uma maneira maravilhosa e você vai já saber. Fala um pouquinho, Sandra. Oi, meu nome é Sandra Portugal, estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Convite da Marília e ainda mais dividir a bancada com ela, né? Deus é fiel, né? Deus é fiel e até as letras, né, tem sintonia, né? A paleta delas está igual. E nem foi combinado, gente. Não foi combinado, por isso que eu falo, né? O Senhor prepara e ainda prepara até as vestes, né? É verdade. Deus é bom.
E meu nome é Sandra Portugal. Eu me formei em design de moda, mas me especializei em consultoria de imagem e estilo, que é isso, consultora de imagem e estilo. Dentro da consultoria de imagem, a gente trabalha a essência da mulher, aquele despertar da essência da mulher. O despertar do interior, de dentro para fora. Por isso que eu acredito que é muito alinhado com o que eu acredito ser santo, né? Sim. Porque a Bíblia, ela é muito clara quando ela fala que o interior é do interior, né? Não importa as vestes. Então, a gente desperta nas mulheres esse interesse, né? De tentar descobrir quem ela realmente é por dentro e automaticamente ela gera uma imagem que ela deseje, né? E a gente quer que a mulher, ela deseje a imagem, mas conhecendo quem ela é de verdade. E a gente faz isso através das cores. Eu sou personal shop. Dentro da consultoria de imagem tem várias ideias, né, para a gente extrair e trabalhar na imagem da cliente, né, da pessoa, que eu não levo nem como cliente, é mais como amiga, porque quando a gente conhece a cliente, a gente entra tanto na intimidade dela, né, para descobrir essa essência, essa identidade, que a gente acaba se tornando muito íntima da pessoa, né? Porque ela já começa a contar. Eu sou a terapeuta, né? A gente acaba sendo terapeuta. Sim. Eu acredito que a minha função hoje é muito alinhada às terapias, é muito alinhada com o que a Samela também faz, né? Que é tentar extrair o que tem de bonito nas mulheres, né? E a gente faz isso através das cores, a gente faz isso através da imagem que você quer projetar para o cliente, né? A Samela, ela tem uma marca, mas ela quer projetar uma marca ainda mais forte, né? De valor. Muitas vezes nós não conseguimos transmitir tudo que nós queremos para o nosso cliente. Então, é através de algumas mudanças, né, que a gente faz, que a gente alinha, que consegue chegar nessa imagem de valor que a gente tanto sonha. E a gente também tem essa noção, né, da importância da comunicação, né? Porque através disso, nós estamos comunicando algo. Isso. Agora, o que a gente está comunicando, né? Isso. E é interessante que, assim, a genuína beleza, ela é interior, né? Você comunica aquilo que está dentro de você, aquilo que você acredita, aquilo que você é. E somos cristãs. E muitas pessoas, muitas mulheres que vão chegando na igreja depois de saírem do mundo, elas vêm com uma forma, né, de se vestir, com uma forma de caminhar, com um jeito de ser, que é diferente muitas vezes de como a gente se veste na igreja, né? E uma das coisas que às vezes muita mulher sofre é um preconceito. Nossa, como assim? Que roupa é essa? Mas a pessoa acaba esquecendo de quem a pessoa é, como ela está chegando ali naquele lugar. Vai haver um processo, né? Tem que haver um processo dentro daquela mulher, assim como eu, assim como você, que já esteve no mundo, né? Que eu já ouvi o seu testemunho. E a gente sabe que lá é completamente diferente. Eu dei um Google uma vez e a beleza da mulher lá diz assim, que a mulher tem que ser magra, tem que ser loira, tem que ser alta. E, na verdade, a beleza genuína da mulher, ela precisa ser pautada em quem ela é dentro de si, no seu interior. E isso é tão sério que até a Sandra falou assim, quando eu vou dar uma assessoria para uma mulher para ela poder se vestir, como é que eu faço? Eu vou conhecer essa mulher, eu vou ouvir a sua história, eu vou ouvir por onde ela passou, para quê? Para que ela possa entender e fazer com que essa mulher se vista da melhor maneira possível, né? É muito interessante isso. E não é só uma questão de aparência, né? Não é. Você está comunicando quem você é. E essa questão da aparência é tão sério, né? Que eu vou trazer bem pro que eu faço, né?
a gente escuta diversas situações. A gente realmente, quando tá com aquele cliente, com aquela pessoa, a gente vira meio que um terapeuta, né? Por isso que eu peço muito a sabedoria divina para saber como lidar com cada situação, porque já aconteceu diversas situações enquanto eu estava ali atendendo na minha maca. Mas uma delas me marcou muito. Era uma mãe que sempre se dedicou muito para os filhos, né? E aí ela resolveu dar uma chance de se cuidar. E aí ela começou a falar, eu queria tanto fazer um botox, queria tanto fazer um micro, queria tanto fazer um preenchimento. E eu disse, por que não? Ela, não, mulher, porque eu tenho tanta coisa, eu tenho isso, tenho aquilo. Eu digo, vamos lá, vamos ver quais são as suas prioridades, né? Eu sempre digo que lá no Rolê a gente entrega muito mais do que beleza. A gente entrega realmente a essência, o fortificar a identidade, a autonomia e a autoestima de mulheres que passam por ali. Por quê? Porque foi um propósito e um lapidar que eu vivi. Então, eu precisei fortificar a minha identidade, saber quem a Samela era, para fortificar, então, a minha autoestima, para fortificar a minha autonomia. Então, quando eu entendi que na verdade, o que ela buscava, eu disse, é possível. Vamos ver aqui quais são as formas. O que é que a gente primeiro pode começar? O que é que você gostaria de olhar no espelho primeiramente e se reconhecer? Ela, eu queria tirar isso aqui. Então vamos lá, vamos ver. Vamos por partes. Vamos fazer por partes, né? E a gente vai vendo orçamento, vai vendo tudo direitinho. Mas no final, dinheiro, né? por último é o dinheiro. Porque já é tão irrelevante depois que você conhece todo. Consequência, né? E aí, quando deu tudo certo, ela olhou e falou assim, eu posso me cuidar de forma parcelada, mas eu posso me cuidar. E aí ela olhou pra mim e disse assim, olha, deixa eu falar. Aí eu disse, pode falar. E até gravei. E ela disse assim, olha, hoje, passando por aqui, eu entendi que é possível me amar. É possível me cuidar. Não tá tão aquém, não tá tão distante. E eu não mudo quem eu sou. Eu sou a pessoa, que ela falou o nome, e eu sou muito pelo contrário, eu me amo muito mais. Isso, histórias de restauração de casamento, depois que a mulher começa a se cuidar, se amar, se enxergar. Já tive diversas histórias, e uma delas é essa que me marcou muito, por sinal. É interessante que a mulher, ela, muitas vezes, por exemplo, se ela é dona de casa, ou se ela tá de férias, ou se ela tá em casa por algum motivo, ela costuma não se arrumar. Acorda, não se arruma. Veste a primeira roupa que vê, prende o cabelo aqui pra cima e vamos que vamos. Sim. E, na verdade, quando você acorda, que você olha pra si, você vai escovar ali os seus dentes, você vai tomar o seu banho, você vai escolher uma roupa, ainda que seja pra ficar em casa, é bacana que você faça isso. Sim. Escolha uma roupa pra ficar em casa, mas que seja uma roupa bonita. Porque, como você disse, às vezes a mulher esquece tanto de si que acaba abalando os seus relacionamentos fora, com o marido, às vezes com filhos. Essa mulher que não se arruma, ela não tem amor próprio. Não. Porque ela esqueceu. Não é porque ela é ruim consigo mesma, é porque ela esqueceu. Aí acaba se comparando, ela acaba sentindo inveja, ciúme, né? Vem traumas. E ainda tem a questão, uma vez eu vi um psicólogo falar que não se olhe no espelho de pijama. Você vai se sentir a pior pessoa do mundo. Pelo fato dela se olhar só desarrumada, né? Mas se olhe no espelho, entendendo que você pode melhorar. Sim. Você pode chegar ao ponto... eu sempre trabalho a questão, eu sempre coloco para as meninas que elas são preciosas, porque realmente, como a Samela falou, a gente faz uma lapidação. Sim. Nós somos aquela pedra bruta, né? Aquela pedra que você pega e não dá nada por ela não é tão valorizada, mas quando ela é transformada naquela pedra, já trazendo para a joia, ela é totalmente diferente. Ela é cara, né? Até quando, como diz a Bíblia, né? Nós somos a mulher, além de joias, né? De finas joias. Então, a gente usa muito essa questão do lapidar. E né? quando a gente busca para lapidação, é algo
tão maravilhoso que nós mesmas, quando nos conhecemos, já não cabemos mais em certo tipo de padrão. Padrão de lugares, padrão de vestimentas, pessoas, mesas. Padrão encaixam, de pensamento, Isso. né? Tudo vai totalmente. mudando. Isso, porque, por exemplo, eu vou trazer para o meu testemunho, né? Uma das coisas que eu sempre falei para Deus, se for para me voltar para os seus caminhos, eu quero que o Senhor retire de mim. Eu não quero não fazer porque eu vou pro inferno, é pecado, não. Eu quero não fazer porque não faz mais parte de mim, não condiz com aquilo que eu sou, e Deus foi mudando as minhas vestes. É tanto que numa das palestras que eu dou sobre o quanto que a nossa identidade impacta no nosso posicionamento, eu trago algumas fotos minhas, tempo que eu ia pra balada, não sei o quê, e todo mundo olha assim e fala, como assim? Quem não me conhecia, né? Sim. Oi? Eu sempre fui a minha de gostar de roupas justas, com decote. E de repente, quando fui deixando Deus me lapidar, eu fui vendo que, opa, a minha beleza não tá Não no tá que aí. eu mostro. É. E sim no que eu não mostro, né? É verdade. É interessante que quando você tenta mostrar alguma coisa, tem algum exagero dentro de você. Tá um vazio. É dentro Isso. de você que está o exagero. Aí você quer transmitir através da roupa que você veste. Aí uma vez me perguntaram, será que Deus se importa com as roupas que nós vestimos? E a gente começa a imaginar Deus fazendo a própria roupa de Adão quando ele pecou. Ele estava com folhas de oliveira. Mas Deus se preocupou em colocar Sim. aquela roupa pele de animal, né? Que é mais profundo, que a gente não vai entrar no mérito. Mas a gente começa a imaginar também as roupas dos sacerdotes que Deus deu Com a Moisés, riquezas de tintim detalhes. por tintim, detalhes de cada coisa. Então, Deus se importa com as roupas, Os lírios sim, do campo. porque ele diferenciava os sumos sacerdotes, os levitas, só os sacerdotes. Quer dizer, ali é uma comunicação. Nós estamos comunicando alguma coisa. Então, Deus se preocupou em analisar toda aquela parte das roupas e já deixar tudo firmadinho. Aí nós, né, Evas que erramos, e tem Evas que ainda não mudaram as vestes, né? Ainda não quiseram mudar de vida, não quiseram ser lapidadas ainda. Mas nós, como mulheres sábias, mulheres cristãs, mulheres que conhecem a palavra, nós temos, eu acho que não é uma obrigação, mas nós temos esse cuidado, né, de estar alinhada com as mulheres sábias, com as mulheres de Deus. Porque a Sâmila jamais ela ia mostrar quem ela era com Deus se ela continuasse com as roupas que ela estava. E eu vou fazer um adendo muito forte, trazendo essa ideia. Uma vez eu tava exatamente na boate que eu sempre frequentava, e eu conheci um rapaz. E quando a gente teve alguns momentos de conversa pós-festa, pós-balada, ele simplesmente olhou pra mim e falou assim, menino, o que é que tu tá fazendo ali? Olha, isso pra mim ficou tão marcado, porque eu disse assim, caramba, aquele lugar não condiz com quem de fato eu sou. Não. E fica nítido. Fica muito nítido. A gente escuta testemunhos de muitas mulheres e homens também, que às vezes, não, estava numa balada e de repente porque estava desviado. Sim. E aí a pessoa olha e diz, como assim? O que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é para mim. A pessoa reconhece isso, né? Então, quando eu reconheço quem eu sou, quando eu reconheço que não me cabe mais ali e eu preciso me mover para um outro lugar, obviamente que tudo na minha vida vai ser movido, né? É interessante que uma vez, e você não precisa falar absolutamente nada. Só você entrar e sentar, pronto. A pessoa já pega quem você é. Já tem uma noção. Eu estava no Uber uma vez e eu entrei, sentei com as minhas filhas e aí o Uber disse assim, a senhora é pastora? Aí eu disse, não. Aí ele, mas a senhora tem jeito de pastora, a senhora se veste como pastora. Eu disse, não sou. Por quê? Porque a roupa comunica, né?
quem você é comunica, a forma que você fala comunica, tudo. Isso não é bobagem, a gente hoje está conversando sobre isso. Não é bobagem. Por quê? Porque a gente precisa entender o que a palavra de Deus fala para nós. Viver essa novidade de vida significa que eu sou uma nova pessoa. E quando nós somos uma nova pessoa, quando nós somos uma nova criatura, fomos libertas para viver como mulheres de Deus, como mulheres belas, santas, mulheres que sabem se vestir, se comportar, mulheres que têm um caráter. E isso também é algo que vale da beleza da mulher, o caráter. E isso é tão forte que você falando aí desceu uma chave assim na minha visão, que foi o quê? Nós somos comparados a mulher que edifica a casa. Sim. Né? E imagina uma mulher, como é que uma mulher vai edificar uma casa se ela não sabe quem ela é, o que ela merece, o que ela é capaz e o que ela está comunicando. Então, assim, se ela não se ama, né? Se ela não se ama, como é que ela vai amar o marido, os filhos? Então, isso pra mim, você falando, e eu comecei a trazer à minha memória certas situações, né? E eu disse, meu Deus, como isso é forte. Às vezes as pessoas tratam a beleza como um assunto fútil, né? Vou cuidar do meu externo, vou vestir melhor. E na verdade, isso pode ser a raiz de seríssimos problemas. Problemas de relacionamentos, falta de realmente de intimidade consigo mesmo, de valor, quando que isso também veio na minha mente quando eu entendi o que Cristo fala. Deus, ele fala que nós somos sacerdócio real. Gente, o sacerdócio real. Você é da realeza. Ele vai se vestir como mendigo? Não. Né? Não. Então, por que às vezes a gente quer tratar com a beleza da mulher e uma mulher cristã? Porque ainda tem esse estereótipo, né? Porque parece que a gente é cristã, mas não pode se vestir bem, né? Não pode se cuidar, não pode ter... usar uma maquiagem. Não pode usar maquiagem. Fazer uma harmonização facial. Não pode que fazer uma sobrancelha, uns lábios, né? Então, quando ele falou em sacerdócio real, eu fiquei, sacerdócio real. Eu não vou me vestir como uma mendiga. Gente, não combina. Não combina, né? Uma coisa é você andar bela. Outra coisa é você andar em vaidade. Isso. Que é o pecado, que é o errado. Exatamente. Né? Porque aquilo ali já dominou o seu coração. Isso. Aí já vem o exagero, Sim. né? Um exemplo de quando eu decidi fazer moda, né? As pessoas logo me julgaram, porque eu disse, vale, meu Deus, ela agora vai ficar vaidosa. Né? Porque as pessoas têm essa cultura. E o segundo julgamento, né, foi, você já é muito velho para isso. Primeiro, fazer uma faculdade já era velha para a pessoa que me falou, né? E fazer de moda, olha, foi um tabu que foi quebrado, né, em nome de Jesus. Porque elas tinham medo de que essa mudança... essa nova informação que eu ia ter pudesse mudar meu caráter. Mas o meu caráter é um caráter de Cristo. Firmado em Cristo. Firmado em Cristo. Eu jamais vou me aliar a coisas que eu não acredito. E o que eu quero qual era a minha visão de escolher moda? Era de exatamente me reconhecer primeiro. Me reconhecer. Por quê? Porque eu me casei, eu decidi passar 1 ano sem trabalhar, só para viver o casamento. Depois eu percebi que casamento, para mim, eu poderia alinhar as duas coisas, casar e trabalhar. Mas até então eu não tinha algo firmado dentro de mim, né? Eu sempre trabalhei na área administrativa, sempre foi. Mas eu queria algo mais. Eu sou muito inquieta em relação a muitas coisas. Eu quero fazer muitas coisas, né? Então, eu vou atrás, né? Fui atrás. Aí eu lembro que eu cheguei para a Nara e disse assim, filha, será que dá certo eu fazer uma faculdade ainda? Porque lá em casa estava todo mundo fazendo faculdade. A Nara fazendo faculdade, Jonathan faculdade, o namorado da Nara fazendo faculdade. Aí eu disse, não, eu tô com uma casa Olha o exemplo, de estudantes, né? Você vê. Então agora é a minha vez, eu vou aproveitar que tá todo mundo dentro de casa, porque vivemos de estações. Sim. Né? E eu queria
me envolver nessa estação que eu estava passando. Os meninos já estavam grandes, todo mundo já resolvido. Então, essa é a minha vez. Eu vou... E eu sempre me identifiquei com o modo, você sempre soube se armar? Nunca na galáxia, não sabia. E talvez até hoje nem sei, porque eu faço de acordo com os meus gostos. Eu não mudo os meus gostos, eu alinho aos meus gostos. Sim. É disso que eu falo para minhas clientes. Eu tento mudar a Samila? Não. Ela vai continuar com aquilo que ela gosta, só que alinhado a um processo de Sim. mudança Sim. dentro dela. Quem vai dizer que vai mudar a partir de tal tempo, de qual hora do processo, é ela mesma. Ela vai se sentir como hoje ela se sente. Você faz um processo para a pessoa se conhecer. É. Sim. Né? Então, a minha faculdade, para mim, foi... o ponto de partida foi eu me conhecer primeiro. Depois que eu me conheci, aí, então, na moda, tem várias... como é que a gente fala? É bem amplo, entendeu? Sim. Tem várias possibilidades que eu podia ir, né? Mas eu não gostei de nenhuma. Aí eu dizia para a minha professora, eu ainda não me achei. E agora? Aí ela, tenha calma. Quando o seu olho brilhar, você não vai querer fazer outra coisa. E isso você vai fazer tranquila, sem nenhuma pressão. Tenha calma. Continue. Vai fluir, eu disse, né? mas eu vou passar mais... ainda falta 3 anos para terminar e eu ainda não consegui me achar. Ela, continua. Enquanto eu fazia a faculdade, eu fazia vários workshops, eu ia para passeios, né, referente à moda. Sim. A gente que trabalha na moda, a gente anda muito, procura muita tendência. Então, uma hora eu ia me achar, né? Então, senhor, depois que eu me formei, que eu fui fazer especialidade em análise de cores, essas coisas, aí eu percebi que análise de cores era essência. Uau. Vou até anotar. Análise Essência. de cores é essência. Então, Faz parte assim, da não é identidade. simplesmente eu dizer assim, Samila, a partir de agora, sua cartela de cores é essa. Mas dentro dessa cartela de cores, tem a essência que você já veio com ela, que foi Deus que Já colocou. já colocou. É. Então, ela vai ser alinhada, porque a consultoria de imagem, ela é harmonia. Ela só trabalha com harmonia. Então, ela vai trabalhar, harmonizar a sua cartela de cores com a sua essência. Uau. Ela falando ali, eu vendo também Vem várias muitas coisas. assim, né? E eu pensando assim, eu disse, uau, como nós realmente temos os mesmos princípios em relação a isso, né? Quando eu entrei para a área da beleza, que eu não era da área da beleza, né? E aí, quando eu entrei para a área da beleza, eu disse assim, tá, Deus, então por que tu me jogou aqui? Literalmente, entendeu? E hoje eu vim entender, de acordo com o meu processo, identidade, autoestima e a autonomia de mulheres, né? E aí, quando eu entendi que eu tinha que fortificar essa área, eu disse assim, tá, então eu quero fortificar o que há de melhor nela. Às vezes nem ela nem nota, mas eu quero fortificar o que há de melhor nela. E hoje eu trabalho com muita naturalidade. Então, todas as clientes que chegavam lá diziam assim, não, eu tenho muito medo, pelo amor de Deus, mulher, de fazer micro. Não, quero ficar aquela sobrancelha de Nike, né? E eu dizendo, não, calma, vamos por partes. Eu vou entender o que você é, eu vou perguntar. Sempre eu começo com uma pergunta, eu olho pra ela e digo assim, o que é que você gostaria que eu não fizesse? Tem uma análise da essência da uma pessoa, análise. né? E ela diz, não quero muito fino, não quero muito grosso, não quero muito vermelho, eu quero muito apagado, não quero muito... E ela vai me dizendo, eu digo, tá, pois então eu vou fazer aqui, ó, todo o mapeamento, que é de acordo com o visagismo da pessoa. Se, quando eu terminar, eu vou te mostrar, você me aprovando, eu começo. Ela quebra aquela barreira, né? Calma. Aí ela vai lá e faz. Antes de fazer micro, simulo fios. Por quê? Porque eu acho que sempre a naturalidade enaltece o que há de melhor na pessoa, Isso. né? E aí, por exemplo...
Quando eu entendi essa transformação da gente trazer o nosso eu sempre para o que a gente também trabalha, né, e levanta a bandeira, eu disse assim, caramba, como é que eu vou trazer o melhor daquela mulher de forma tão natural se eu não sou natural? Peraí, a primeira coisa que eu comecei a tirar foi minha micro antiga. Eu comecei a tirar minha micro antiga. Então hoje, por exemplo, eu me encontrei em procedimentos como brow lamination, como nanofios, e hoje eu não quero mais aquela sobrancelha fina, carregada, bem que a sobrancelha chega primeiro do que a pessoa. Eu sempre digo que a beleza está em complemento, né? E não exagero. Exatamente. verdade. É tanto que a gente trabalha muito com as cores, aí o que quer dizer? Quando eu visto algo que não está alinhado à minha beleza natural, porque a gente trai a beleza natural da mulher, que é a cartela de cores, quando eu sei a minha, ela, quando eu faço a errada, né? Quando eu visto a roupa errada, ela chega primeiro. E se você disser, puxa vida, essa blusa ficou bonita e você já está errado. Porque você tem que chegar e dizer, puxa vida, Você tá um linda. conjunto de bonita. Sim. Uma coisa que quando você estava falando, teve uma coisa que me chamou muita atenção que você disse, é a beleza de cada idade. E é interessante que é uma luta para a mulher. Homem não tem esses assuntos, né? Mas a mulher tem. Gente, a mulher, quando ela é criança, ela tem uma beleza. Quando ela é adolescente, ela tem uma beleza. Quando ela se torna adulta, dos seus 20, 30 anos, ela tem uma beleza. A cada 10 anos, a mulher tem uma beleza. E isso é notório. Quando a mulher casa, aí a mulher casa, a mulher, ela vai tomar anticoncepcional ou não, aí às vezes engorda ou não, aí começa a ter os filhos, começa a ficar sem dormir e o tempo vai passando. Então, assim, cada idade tem a sua beleza. Sim. Não adianta a gente brigar, não adianta a gente chocar, não adianta. Não se preocupe se você hoje é aquela mulher que não tá cabendo na sua roupa porque você tá de resguardo. Não te preocupa, vai passar. Cada idade, cada estação tem a sua beleza, não é verdade? verdade. Quando você estava falando isso, eu pensei nisso, a beleza de cada idade, de cada tempo, de cada momento. Há um tempo perfeito para todas as coisas, né? Então, quando a gente quer realmente acelerar, nós realmente negamos quem somos, nós realmente fazemos com que haja consequências maiores do que a gente realmente imagina, né? Mas, enfim, quando a gente realmente quer acelerar um processo da qual não é nosso, a gente vai fazer o quê? A gente vai realmente ou atrasar aquilo que... Enfim, e aí quando eu tô falando desse processo de acelerar, né? A gente consegue ver que quando a gente acelera um processo que não é daquele tempo, porque nós, mulheres, sempre carregamos alguns fardos, né? Fardos da sociedade. Casou quando é que é teu primeiro filho? Né? Teve o primeiro filho, quando vai ter o segundo, né? Quando é que é trabalhar? E tem todo um fardo que a gente carrega. E quando teve o primeiro filho, mulher, quando é que vai parar de engordar? Quando é que vai emagrecer? Sabe? Então, são situações que a gente tem que parar e dizer assim, opa, peraí, qual é o meu tempo? Qual é a minha estação? Eu vou ver qual estação, né? Eu vou ver a estação de estar me cobrando, de estar me martirizando, ou também eu vou ver a estação de estar estagnada. Né? Porque a gente também às vezes conta historinhas para nós mesmos. Já viveu, né? Algum tempo assim, né? Exatamente. De não querer se envolver muito. Com a narrativa, né? Que a gente conta. Mas eu acho que a maturidade, né? Chega um tempo que você não consegue. Gente, eu não consigo não tá parada sem desenvolver um projeto, sem estar ajudando pessoas, eu acho que talvez chegue para mim, com certeza, que o tempo vai passando, né? A gente sabe que chega, né? Mas tomara que não chegue tão cedo. E para falar a respeito da beleza da mulher, a gente também pode falar a respeito da identidade. Sim. A identidade da mulher, ela é muito ligada a muitas coisas, né? A beleza, ao caráter, a sua fé, as suas atitudes, o seu passado, os traumas, né? E tudo isso envolve a identidade da mulher. Quando a gente começa a falar, quando você fala de essência, a gente fala essência, a identidade, né? E a nossa identidade, ela foi forjada, criada em Cristo. Então, assim, nós mulheres cristãs precisamos compreender que é um processo,
tá? Não adianta a gente chegar aqui e a gente colocar aqui padrões. Ninguém aqui tá levantando padrão. Mas existe um processo na vida, ao longo da vida. Algumas mulheres percebem logo, outras percebem depois, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Tudo é processo. A minha filha até diz: ai, mamãe, tudo é processo. Eu digo: tudo é processo, tudo é tempo, tudo é estação. E quando a gente fala de estação, a gente sempre costuma falar a respeito das malas, né? Ai, se eu vou para uma nova estação na minha vida, eu preciso colocar, Adaptar as roupas, adaptar minhas roupas, adaptar o que eu tenho para poder eu viver naquele momento. O que vocês podem falar a respeito dessas estações, né? O que a gente pode levar de uma estação para outra? A questão da identidade. O que a gente pode estar conversando agora? O principal, eu acho que o início de tudo é identificar qual estação você está, né? Sim. Para que você consiga arrumar essa mala, como a gente está falando. Se você identificar em que estação você está, dificilmente você erra nos próximos passos. Quando eu decidi fazer moda, eu sabia qual a estação que eu estava decidida a, se precisar, mudar de roupa ou mudar de mala ou mudar algumas coisas. Eu sabia que ia ser difícil. Eu sabia que talvez eu não fosse bem recebida nessa nova estação que eu ia viver. Inclusive, tinha algumas pessoas que falavam assim: mas tu faz qual faculdade mesmo? Aí eu falo: eu faço moda. Aí ela: mas tu não tem cara de design de moda é louquinha. Aí eu disse: é porque eu sou um design de moda convertida. Então, assim, você identificou a sua estação, vai fundo. Não tem como errar de jeito nenhum. A gente sempre fala, identificou a estação, conseguiu, se você está no inverno, aproveite o inverno. As oportunidades que o inverno traz, você não pode perder. Todas as estações têm a sua particularidade. E nós aproveitarmos cada momento delas é que é importante. Nós somos experiências, né? Então, nós somos frutos de experiências, mas não somos experiências, né? Não. É o que eu gosto até de retificar, gostei de retificar. Para além disso, eu gosto de dizer que, para a gente poder identificar, a gente precisa ter a consciência, né? A consciência, como é que a gente gera uma consciência, né? Entendendo que, poxa, identificando. Poxa, aquilo dali não dá mais pra mim. Eu tô vivendo a mesma vida sempre. Eu quero comprar uma roupa e não consigo entrar naquela roupa. Há quanto tempo que eu já tô assim? Porque não adianta também a gente tentar entrar pra uma temática sem ter consciência. Porque o pior cego é aquele que não quer ver, né? Então, eu digo assim, poxa, como é que tá os meus relacionamentos? Como é que eu quero, qual a minha vida do futuro que eu quero? Daqui a 5 anos, 10 anos, eu quero estar como? Por exemplo, eu estou numa jornada para daqui a uns anos engravidar. Então, eu engravidando da forma hoje, com o peso que eu estou, e para além da estética, é saudável? Eu vou estar com quantos anos? Qual vai ser a minha estação? Eu vou estar com a mesma disposição de uma menina de 15 anos? Não vou estar. Então, assim, a gente realmente tem que entrar para identificar, sabendo que quando a gente traz a consciência, a gente traz a clareza sobre aquele problema, né? E aí a gente tá tudo bem trazer realmente esses assuntos para que a gente consiga elencar e dizer assim, poxa, não, essa é a minha estação, isso que eu vou viver, e o terreno do outro não é mais verde, o terreno do outro é o terreno do outro. O meu é o meu, né? E aí com isso a gente consegue adaptar melhor a nossa vida, ser grato pelo que a gente já tem, mas sempre trazendo a clareza, porque não tem onde a gente consiga colocar para onde a gente quer ir sem saber onde é que a gente está. Eu quero correr uma maratona, mas hoje eu consigo correr 100 metros? Não consigo correr 100 metros, Tem né? que haver a preparação. Aí vem o processo, que é a preparação. Às vezes a gente quer fugir do processo, né? Eu gosto muito de séries futurísticas. E aí, eu gosto muito, gente. Essa parte de séries futurísticas, pra mim, é algo muito... que me pega muito. E eu tô assistindo uma exatamente que trata sobre a criação de robôs.
E eles sempre se questionam quando eles têm a consciência, que eles estão sendo estimulados a gerarem consciência. E eles sempre perguntam, mas quem eu sou? E aí, para o robô ser quem ele é, ter a consciência, o criador dele colocou narrativas dentro deles. Isso para mim foi tão poderoso. Um dos robôs, ele disse que a dor fazia parte de quem ele era. Trouxe a identidade. Então, na narrativa daquele robô, que ele não sabia até então que era robô, porque ele se achava que era ser humano, para tu ver o nível de consciência, ele tinha uma morte atrelada, que era a morte do filho, quando que na verdade foi uma ilusão, uma narrativa criada para ele. E quando ele entendeu que ele era robô, que aquilo era ilusão, ele se perdeu. Ele disse assim, então quem eu sou? Né? Então, a nossa identidade parte das nossas experiências. Não adianta a gente querer arrancar o processo. É verdade. Em Provérbios 31:30 diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, assim, a identidade, ela é algo que vem do Senhor para que nós possamos ser luz. Sim. Quando a palavra diz assim, seja luz, vocês são luz, sal da terra, quer dizer, você é diferente. Você não pode ser a mesma pessoa. Você precisa mudar. Por quê? Porque eu preciso brilhar, eu preciso transmitir, eu preciso levar algo, né? Então, quando a gente sabe quem a gente é, como você disse aí, né? A história do filme, né? Criou-se narrativas, né? Crenças que muitas vezes limitou ele. Então, o que você tem pensado a seu respeito na sua vida? Porque, às vezes, traumas do passado faz com que a gente tenha uma visão errônea de nós mesmos. E aí a gente não quer cuidar de si, ou a gente fica com aquela insegurança, com aquela incerteza. Às vezes, a beleza da mulher não é um padrão. E às vezes a gente acaba vendo um padrão no Instagram, no Facebook, né? E aí você diz, não, isso aqui vai ser perfeito em mim. Aí você vai lá, você compra aquela roupa, você veste, não ficou igual. Aí você, ai, poxa, mas era para ter ficado igual. Ou na sua cabeça ficou, mas não tá legal. Então, é uma questão de entender, de autoconhecimento, de saber quem você é, de saber o que cabe para você, né? E esse foi um processo que eu passei, sabe? Às vezes a gente quer coisas que realmente não nos cabem, né? E é tão sério isso que as pessoas começaram a falar. Sempre as pessoas falam da minha forma de vestir. Sempre as pessoas falam do meu cabelo, que sempre eu faço a babyliss, que eu sempre cuido e tal. Mesmo quando eu não estou bem. Por quê? Porque mesmo quando eu não estou bem, além de eu estar comunicando algo, mas quando eu cuido de mim, quando eu paro, por exemplo, uma mãe que tem um bebê pequeno, ela não consegue tomar um banho bom, né? Um banho assim, aquele que ela diga, prêmio, nossa, né? Aquele prêmio, né? Não consegue. Aí, hoje, as minhas filhas são grandes, então eu vou pra academia, quando eu chego em casa, eu tomo meu banho, sabe? Eu vou cuidar de mim. Aí ali, eu vou fazer um lanche. Né, que agora... Então, assim, cheguei nessa estação, mas teve um tempo que eu não tinha essa estação. Muito, né? Nem ligava. E não se preocupe, como já foi falado aqui, né? Todas as coisas passam e quando passa, vem assim a bonança. E uma coisa também que eu acho fantástica. Em Tito fala que a mulher mais velha ensina as mais novas, né? A serem reverentes, a cuidar dos maridos, a serem obedientes, né? A serem mulheres diferenciadas. E a ensinar as mulheres mais jovens. E uma coisa que eu vejo nas minhas filhas, elas se inspiram muito em mim para se vestir. Então, assim, não apenas no vestir, mas no caráter, no seu jeito de agir, sabe? Eu sempre penso, o que é que minhas filhas vão olhar para mim, o que é que elas vão ver? O que é que as mulheres à minha volta vão olhar para mim e vão ver? O que é que eu quero ser? Né? Eu quero brilhar a luz de Jesus. Então, se eu quero brilhar a luz de Jesus, eu preciso ser essa mulher que entende que a beleza passa, mas que o caráter é o que vai ficar e é o que sempre vai estar brilhando em mim.
nós sempre modelamos alguém, né? Então, a gente tem essa responsabilidade, quanto cristão, de resplandecer a luz de Cristo. E eu sempre digo, levantar a bandeira de Cristo é algo de muita responsabilidade. Porque as pessoas já estão prontas para julgamentos, né? É intrínseco do ser humano julgar. Então, a gente sempre busca modelar, e tem pessoas que veem isso como imitação, mas eu digo que, como o Tito falou, né? Que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas. E eu acho que falta muito isso nessa geração também, sabe? Falta. Elas não Respeito, querem mais ser ensinadas, não. empatia, a parte do ensinar, parar para ouvir e a parte da submissão é algo que, infelizmente, massacraram de forma errônea, né? E a humildade, né? Faz com que a pessoa Isso. escute e aprenda. Isso, né? porque não precisa, a gente não precisa errar para aprender. A gente aprende com nossos erros, ok. Sim. Mas de forma mais inteligente é aprender com o erro do outro, né? Aprender ouvindo o outro. Samuel fala assim, ó, o Senhor, contudo, disse, Samuel, não considere sua aparência nem a sua altura, mas porque eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Sim. Então, assim, se ele disse isso naquele tempo, serve pra gente hoje. Muitas meninas são ligadas realmente a muita questão da aparência. Não, tô bem, tá bem aqui fora Isso. e aqui dentro tá morrendo. Isso. E a gente escuta muito isso com a questão da terapia. E tem mulheres que acabam esquecendo. Esquece, assim, completamente de si. E quando vão ver, sabe, elas... Será que ainda dá tempo? Dá. Sim. Porque é o coração. E o coração, quando ele se torna ensinável, ele se torna belo. Sim. Ele se transforma naquilo que Deus realmente planejou, naquilo que Deus realmente deseja pra gente, né? E aqui é até um convite, né, para que as pessoas que estejam nos assistindo vejam de forma sábia quem elas estão modelando, né? Porque a sua beleza, literalmente, vai ser modelada a quem você se inspira. Então, se você se atrai por belezas, por exemplo, sensuais, de forma bastante sensual, se é isso que você se alimenta todo dia, alimenta teu espírito, tua mente, tua alma, todos os dias, vai ser isso que você vai E transbordar. às vezes até com Exatamente. músicas do mundo, Exato. que as pessoas continuam escutando, mesmo dentro da igreja, mas aí acaba se movendo por esse lado mais sensual, Sites que de é completamente... fofoca, né? Por exemplo, eu no meu Instagram não sigo nenhuma página de fofoca. Não é aquilo que vai me alimentar. Eu vou ganhar o quê com aquilo Pelo dali? contrário, né? A Bíblia fala que a gente tem que renovar a nossa mente, né? Sim. Todos os dias. Com a Isso. palavra de Deus, com coisas boas, né? Que a gente pode estar renovando a nossa mente todos os dias, do que essa parte. Eu vejo muito as pessoas se identificarem com blogueiras, não digo nem blogueiras, né? Mas com a própria internet. Sim. Ela faz... Você vê os bastidores de uma cena bonita, você vai ver, não é aquilo tudo. Mas só porque eu vejo ilusão, uma roupa né? muito bonita, uma moça muito bonita, com tudo ok, mas você vai ver, não é nada daquilo. Mas as Sim. pessoas estão se alimentando daquilo e trazendo prejuízo para elas, né? Para a vida social, Para a né? vida social, Como um para a todo. sua casa, porque acaba... às vezes tem gente que deve muito, porque quer seguir um padrão que não existe, Só né? para Tem mostrar, essa parte né? também. Eu lembro que quando eu era pequena, eu ouvia muito eu morava no interior, eu nasci no interior, né? Então, na minha casa, quem chegava, as pessoas diziam assim, tia, cadê aquela filha da senhora mais feia? Aí eu não entendia o que era, né? Mas a história era o seguinte: eu nasci a pessoa mais feia da galáxia, né? Nem só do interior, do onde eu morava, né? As pessoas falavam, chegavam, eu quero ser madrinha dessa menina só porque eu nunca vi uma menina tão feia. Eu não sei se essa história, até onde ela é verdadeira. Mas eu me alimentei daquilo por algum tempo, quando eu comecei a entender que as pessoas chegavam e diziam, cadê aquela tua filha que era bem feia?
E a mãe já nem respondia, porque as pessoas já chegavam muitas vezes, mas ali tudo em família. Eu imaginei que aquilo era algo em família, né? Algo que elas inventaram ou que elas brincaram uma vez e conseguiu chegar mais longe. Aí, quando foi uns dias atrás, eu estava na minha mãe, aí chegou um primo meu. Aí disse assim, tia, qual era aquela menina que era bem feinha da senhora? Aí a minha mãe olhou para mim e disse assim, tá aqui, ó, a minha filha que era feia, hoje ela é muito linda e ainda trabalha com beleza. Então, assim, a minha mente sempre foi muito firmada, eu sempre soube realmente para onde eu queria ir, quem eu era. Claro que hoje eu sei muito mais porque eu tenho maturidade. Mas se eu fosse uma pessoa fraca, eu teria me envolvido tanto que eu poderia ter sido frustrada desde muito pequena. E isso é um convite também para que a gente consiga refrear a nossa língua. Exatamente. Né? Se não for para ajudar, atrapalhar, não atrapalhe. Né? Porque os filhos, as crianças que estão ao nosso redor, elas não parecem, mas elas escutam o que os pais falam, o que os irmãos falam. E como eles são referência para as crianças, para mim, né? Uma criança, os pais são referência para os filhos pequenos. E ele escuta aquilo, é verdade, né? O que a minha mãe está falando é verdade. Então, essa questão também, a gente tem que ter muito cuidado, nós mulheres, em falar algo que não represente a gente como cristão, né? Porque os filhos, ele toma para si, se for contra um irmão da igreja, eu vou falar de um irmão da igreja, ou que eu vou falar de uma pessoa ao meu redor. As crianças, elas se envolvem tanto que pode criar um constrangimento, uma frustração para aquela criança. Sim. Por ela exemplo, ouvir, né? Eu também sempre lidei muito com a obesidade, né? Quando era pequenininho, minha família, parte de pai, ela sempre teve essa complicação, né? E aí, um dos fatores também que perdi uma tia na época do Covid, exatamente porque ela era de fator de risco, obesa, tudo mais, hipertensa e diversos outros problemas de saúde. E quando eu era pequena, eu também sempre fizeram muito bullying comigo a respeito do meu peso, né? Tipo, por exemplo, gente, hoje eu rio, mas na época eu morria. Mas assim, sempre quando eu chegava na escola, aí começava a cantar aquela música do Bila Bilu, da Elefante Bila Bilu. Oh, meu Deus! Pensa! Bila Bilu, Elefante Bila Bilu. Mulher, pensa quando eu tinha raiva, entendeu? E tipo assim, hoje eu trago na memória dos reflexos que eram aquelas crianças, eram de crianças realmente também de pais conturbados, que era tudo no mesmo bairro ali, que às vezes até a gente passava e via os pais fofocando, falando, não sei o quê. E as crianças são reflexos, né? E aí refletia trazendo bullying pra mim em relação ao meu peso. Então eu cresci muito focada nisso. Por exemplo, hoje eu estou com alguns quilos a mais, né? E hoje eu trouxe a diferença do meu posicionamento que antes eu fazia. Antes eu disse, não, tenho que emagrecer, tenho que fechar a boca, pelo amor de Deus, por conta exatamente do trauma que eu carregava. Hoje eu digo assim, pera, onde é que eu quero chegar? Eu quero engravidar de forma saudável. Então, a minha perca de peso não é somente para beleza. É para aquilo que, de fato, eu preciso alcançar, que é a minha saúde plena. Então, hoje, por exemplo, eu me alimentado disso, de entender que tudo tem uma estação, tudo tem um tempo, mas também parte de mim. Sem neura, sem neurose, sabe? Sem cobranças excessivas, mas trazendo a responsabilidade que sempre eu posso ser a minha melhor versão. E hoje, de um tempo pra cá, já eu tenho colocado, porque isso também me fez trazer narrativas. Vou perder esse peso, vai demorar demais, eu nunca vou conseguir, não sei o que, é melhor deixar do jeito que tá, né? Mesmo, e às vezes tem mulheres que se estacionam, estão escutando a gente e falta esse posicionamento, né? Trazer a validação. E aí hoje, eu já faz uns 2, 3 meses que eu tô nesse processo de conscientização, de entender qual é realmente meu papel nisso tudo e caminhar para o alvo. Porque tem uma frase do Bispo JB, que ele sempre diz, eu olhei pro meu futuro, gostei, me vi nele, é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. E ponto final. E é muito interessante essa questão do trauma, né? Do que você ouve a seu respeito.
Por exemplo, tem muitas mulheres que crescem e começam a agir de uma forma mais sensual, como nós Sim. falamos. E aí o que é que acontece? Por quê? Porque quando ela era adolescente ou quando ela era criança, foi acostumada a dançar aquela dancinha, Sim. sabe, que estava na moda naquele tempo. E aí cresceu, a família achava lindo, maravilhoso e aplaudiam. E aí ela tem essa necessidade de ser validada por chamar a atenção, só que da maneira errada. E aí, muitas vezes, ela cai em ciladas, aonde ela encontra com homens e namorados, não consegue se firmar, não consegue reconhecer nem ao menos o amor de Deus por Sim. ela mesma. E acaba que ela fica nesse processo, sabe, como é que eu posso dizer? De Ciclos, né? ciclos, em que ela não tem amor por si e nem amor pelo próximo, e ela acaba se machucando, machuca outras pessoas, né? E até a falta, né? Porque, por exemplo, ela pode ter sido vista daquela forma quando foi criança, mas também ela pode ter sido uma criança que não foi vista. Que não foi vista. Então ela cresceu achando que, opa, percebe a mulher dessa forma, mas ela é vista. Então como é que eu vou fazer? Eu vou me tornar sensual, né? Não, E no caso de vocês, não paralisou vocês, né? Não. É algo que fez com que hoje, aquela menina que as pessoas chegavam lá, cadê aquela menina feia? Hoje ela trabalha com beleza, sim. né? E você também, que hoje é uma mulher bela também, que também, né, tá aqui. Nem dá pra ver que ela tem uns pesos. Nem na dá pra ver. Mas Deus todo esse é processo. fiel, Deus é muito fiel. E assim, pra gente fechar, a identidade, né? A beleza da mulher realmente, ela está nessa identidade. E eu quero trazer aqui pra você agora o curso que a gente vai ter dia 17 de maio. Dia 17 de maio, 14 horas, no Café Viriato. Você gostou dessa conversa? Pois lá você vai ser trabalhada naquilo que você tem de dentro de você, se tem algo na sua identidade, se tem algo que você precisa realmente, sabe, ser transformado, que você olha assim e diz, isso aqui eu preciso melhorar. Nesse dia eu quero te convidar a estar comigo. Tá certo? Eu quero agradecer a vocês. Gente, muito obrigada. Foi maravilhoso conversar com vocês, foi maravilhoso estar com vocês. Aprove ao Senhor esse tempo, né? Que nós estivemos aqui, conversamos sobre a beleza da mulher. Eu acho que foi muito proveitoso. Eu quero que vocês, cada uma fale o Instagram de vocês, contato, como que as pessoas vão entrar em contato com vocês para poder cuidar da beleza delas, né? Sim. Na verdade, por enquanto, eu estou num processo de endereço fixo, né, de atendimento. Por enquanto, eu atendo online e dá o teu Instagram. Você vai me achar no Instagram, né? Sandra Portugal _. É super fácil, porque tem poucos Portugal por aí. Então, você vai achar rápido, Sandra Portugal. E a Sandra também trabalha com mulheres, com o Entre Elas. Fala um pouquinho do Entre Elas e dá o Instagram delas também. É um trabalho da nossa igreja, né? A Demessejana. A gente trabalha essa questão de cuidar de mulheres, de líderes. Porque todo mundo que é líder, que é pastora, que cuida de alguém, tem que ser cuidada. Então, o nosso trabalho é cuidar de quem cuida. Que lindo. E isso é maravilhoso, porque a gente, nosso lema é amar, servir e honrar. Que lindo. Porque só cuida quem ama. Né? É verdade. Então, a gente, no próximo mês, ainda estamos trabalhando a liderança da nossa igreja, né? Ela é um campo muito grande. Então, a gente trabalha primeiro toda a igreja para poder depois, quem sabe, abrir, né? Inclusive, a Marília já foi dar uma palavra maravilhosa sobre estações. É lindo. Foi lindo. lindo. Você sente Deus do começo ao fim, o tempo todo. É lindo. Então, Samila, assim, eu estou muito grata por esse momento. Eu que agradeço, amiga. É, assim, divisor de águas. Eu aprendi muito com vocês. E eu acredito que nós
vamos estar lá no Identidade, né, amiga? Quem Com sabe a gente certeza. consegue, né, fazer Com um curso certeza. também, né, de Com identidade. certeza. A Isso gente é se super encontra válido. lá. Nós encontramos. O que acontece? Eu agradeço muito pelo convite, né? Me sinto honrada, aprendi demais também com vocês. Eu amo ouvir histórias, eu me conecto demais com histórias. Acredito que a gente tem um ponto de congruência quando a gente realmente escuta histórias e alavanca, né? Vocês vão me encontrar no Instagram, Samela Soares. Gente, eu vou soletrar porque meu nome não é fácil. Mas Samella, Samela Soares PMU, tá? E também no Holy, né? Que é Holy Spa Clinic, com HOLY, tá? Holy Spa Clinic, que significa também sagrado. Ela é muito importada. Né? Oh, mulher. Ela é Como foi um projeto que Deus me deu, eu pedi pra Deus me dar o nome. E ele Deus me não deu... dá qualquer nome, né? E ele me deu Holy, né? Que Seu significa melhor. sagrado. Então, tem seus bônus aí. E aí é isso. Eu agradeço muito por estar hoje aqui. Eu agradeço também por vocês terem me ouvido. E eu acredito que grandes coisas Deus tem para fazer ainda nesse programa, Amém. principalmente na vida de mulheres. Amém. Glória a Deus. Gente, olha, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu quero que você curta, que você comente aquilo que foi que você achou, você compartilha, se inscreve se você ainda não é inscrito, tá certo? Segue as meninas, me segue também no meu Instagram, tá? E Se até aqui o tiver banner, ó, dúvida, o banner do né? curso Feminilidade, que é o dia 17 de maio no Café Viriato, Identidade. Gente, será maravilhoso. Eu espero vocês até o próximo programa. Um cheiro no coração.